Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Então, vamos aqui mais uma vez tratarmos das descobertas, das pesquisas dessa ciência que unificou também a filosofia e a espiritualidade. Dr. Kepp, o senhor tem desenvolvido muito, né, o estudo sobre as emoções no sangue. E isso é um estudo muito original. Hemografia, né? Então, estudam, né, a questão do sangue até agora só no aspecto assim físico. Então, se tem esta ou aquela forma, esse ou aquele defeito, então teria esse ou aquele problema, esta ou aquela doença. Então, eu vou pôr aí na tela um sangue que tem bastante problemas. Veja lá. A Inger quer falar alguma coisa? Sim. Essa sangue tem os glóbulos vermelhos meio grudados e também tem algumas como uma mancha branca no meio que mostra que esses glóbulos são um pouco fracos. E também tem algumas agregações lá no parte preta, que é o soro, que também não é bom. Então, essa sangue mostra que a pessoa não está no ação do bem e também não pensa bem, por causa de todas as nossas emoções e pensamentos. Eu mostro o seguinte, né, que todo esse acúmulo, coloca lá, por exemplo, a flecha, né? Esse acúmulo de glóbulos mostra um embaralhamento nas emoções. Veja lá, uma separação muito dos glóbulos. Então, o pessoal que estuda o sangue, né, tem que ver a questão das emoções, que o primeiro elemento que a emoção atinge é a parte sanguínea, o aparelho circulatório, né? E daí, então, aparecem os outros problemas. Então, veja um sangue mais ou menos bom. Veja em seguida, olha aí. É mais ou menos bom porque os glóbulos assim não são totalmente deformados. Mas, olha, a Inger, ela fez mais de 500 exames de sangue. Está trabalhando aqui com microscópio há mais de 10 anos. Você sabe que, às vezes, a pessoa tem uma conduta perfeita. Então, era um líder, a pessoa incrível. Faz exame de sangue, surge uma coisa ou outra defeituosa. Então, por exemplo, essa pessoa aí é um grande líder, um grande professor, uma pessoa muito equilibrada. Mas mesmo assim, notem, né, que existe um outro defeito. Lá em cima, à esquerda, por exemplo, alguns glóbulos tortos, né? Ou então um ou outro assim grudado, né? Ou acumulado. Então, notem que, vamos dizer, nas escolas que nós fizemos a experiência, esse que é a pessoa mais assim equilibrada ainda tem um ou outro defeito. Então, isso me lembra o quê, né? É chamado culpa original, pecado original, que todo mundo nasce já com pecado original, um defeito original. Então, dá uma ideia, assim, mais ou menos,
nesse sentido que ser humano perfeito, assim, nas emoções e no corpo também, não existe. Então, por isso que o ser humano, né, morre. Então, eu queria mostrar um fator importante, mais ou menos assim, ligado ao motor que nós criamos, que traz a energia divina essencial, e a pessoa respirando aquela energia magnética diretamente do magnetismo do espaço, se sente melhor. Então liga aí esse esquema, né? Veja em primeiro lugar, né, o que esse motor pode trazer. Em primeiro lugar, ele é muito saudável. Porque a questão de ser saudável é apenas ligar o motor e ficar respirando o ar. A pessoa, por exemplo, que faz análise, a pessoa que conhece os vícios, etc., ele tem que combater. Se não tem a atitude da pessoa, assim, procurando a virtude, combatendo os vícios, ela não sai do lugar e não melhora. Vocês têm alguma coisa para falar? Então, Dr. Kepp, eu teria, acho que a doutora, não sei se quer falar primeiro, a respeito o fato de não se utilizar tanta eletricidade e se utilizar magnetismo no motor, isso já faz uma diferença enorme no meio ambiente, porque muitos e muitos estudos já comprovaram que a eletricidade é um elemento muito negativo para a saúde do ser humano. E só nisso, já retirando, né, migrando da eletricidade para o magnetismo, que é algo natural, então já é uma beleza para a saúde. E o magnetismo, né, é a energia ressonante. Ressonante. Exatamente. O magnetismo ele tem essas duas componentes, né? Uma de elevação e uma de contração, que elas em equilíbrio é que formam um estado de ressonância, né? E nessa ressonância, a eficiência do motor é máxima. Aliás, é uma lei da física, todo sistema oscilatório em ressonância tem eficiência máxima. E essa máquina, o Kepp Motor, ele faz isso com o magnetismo. Ele capta o magnetismo no estado ressonante e por isso ele é muito econômico e muito saudável. E interfere, inclusive, no funcionamento do coração. Exatamente. Beneficamente. E um exemplo que as pessoas dão é que quando elas dormem com o ventilador próximo, que elas têm um sono mais calmo, e também os animais, né, que gostam muito dessa energia, que quando está ligado eles também ficam bastante perto. E no crescimento, né, das plantas e tudo, isso é comprovado. Tem aí o exemplo das plantas. Mostra aí o que acontece na ressonância e na eletricidade fora da ressonância. 2 blocos de arroz. Esses arrozes eles estavam em copos idênticos, né, separados, mas idênticos, e submetidos às palavras Deus e diabo. E foi deixado ali por um bom tempo. É um arroz que foi tirado da panela depois de feito, né, cozido. E olha só o que aconteceu. Do lado esquerdo, na palavra Deus, desenvolveu um micro-organismo probiótico. Ele é saudável para plantas, ele serve até de adubo. E esse outro, quando está escrito diabo, olha o que aconteceu. Desenvolveu-se um micro-organismo que é nocivo para as plantações, para tudo que é biológico. Então isso revela que o universo inteiro é energia. Sabe? Essa energia magnética ela está em tudo, até nas palavras. Então não existe uma coisa que a gente faça que não envolva a energia. Então quando eu falo, eu não estou emitindo som só, eu estou emitindo energia, e essa energia está afetando tudo ao meu redor. Por essa razão que tem pessoas que quando são muito invejosas, elas chegam perto de um lugar, as plantas murcham, os animais ficam doentes. Sabe, a avenca, né? É muito delicada. Quando é um
pessoa assim muito negativa, invejosa, que muita raiva, chega perto da vem que ela morre. E veja um fato interessante, né? Eu conheci uma pessoa que ele, quando fazia plantação, ele rezava nos 4 cantos onde tinha aquela plantação. Então, ali não ficava nenhum inseto danoso, né? Nenhum inseto que era contra o crescimento das plantas. Então, se, vamos dizer, a pessoa tem uma plantação, ou então trabalha na agricultura e reza, então a agricultura dá melhor os seus frutos. Então faça experiência. Peguem, por exemplo, uma árvore, um vegetal que está morrendo e rezem perto. Vão ver que ele começa a florescer, começa a brotar novamente. Então, agora veja o seguinte, né? Quando tem uma criança perto de um indivíduo furioso, um indivíduo ruim, quanta energia horrível, né? Que ele não pega da pessoa. Então, essa questão, por exemplo, o indivíduo tem licença de fazer o que ele quer, ou pensar o que ele quer, sentir o que ele quer, tem nada. O indivíduo não pode sentir raiva, não pode, vamos dizer, lançar nos outros a sua raiva. Ele não pode, assim, viver assim, desconfiado de todo mundo, imaginando isso, aquilo, que eu chamo de identificação projetiva, né? O indivíduo geralmente acha que o outro é que tem aquele problema e não que esse problema que vê no outro é dele. Ele lança no outro o problema que está nele e a virtude do outro, do santo, ele vê nele. Faz uma inversão. Então, na saúde, Dr. Keppe, nós vemos que essas emoções ruins são como a eletricidade e elas desequilibram as células. Então, esses glóbulos que nós vimos lá no campo escuro, grudados, eles mostram o que a pessoa tem raiva, que a pessoa tem medo, que a pessoa bloqueia o magnetismo natural. E, ao contrário, quando ela tem mais consciência, o organismo consegue funcionar, as células ficam soltinhas, os hormônios ficam mais equilibrados. Então, nós vemos que o corpo ele se regenera com emoções boas e se prejudica quando ele bloqueia e fica muito elétrico, muito inconscientizado. Aliás, né, doutora, exatamente esse exemplo do arroz, que esse arrozinho ele está mostrando isso, que onde está escrita a palavra diabo é como se a pessoa estivesse cultivando maus sentimentos e maus pensamentos. É isso que acontece no organismo dela. Ela vai adoecer desse jeito, né? Se ele chama o diabo, né? Imagina. Doutor Keppe. Fica trevoso, negro. Por isso que a pessoa pega câncer, pega tudo quanto é doença, pega vírus fácil, por causa disso aí. Dos maus pensamentos. E é bom a gente falar que a pessoa que tem muito medo, é muito covarde, ou então muito deprimido, ou então as mulheres que se acham muito vítimas das coisas, tudo isso é pensamento negativo que gera doença. Não é só a fúria, da raiva, uma irritação contínua. A pessoa que está continuamente irritada. Isso é um candidato a câncer facilmente. Essa irritação constante. O Sidney é praticamente formado padre, né? Se ele desistiu ou não é coisa dele. Mas a gente pergunta ao Sidney, o senhor que esteve com tantos bispos aí, com tantas pessoas, agora conhecendo a questão ressonante, não acha que não adianta a pessoa, por exemplo, ser pastor, ser padre, ser bispo, se ela não tem uma atitude interna boa, uma atitude assim de ajudar, uma atitude de ser caridosa, humilde e boa.
Adianta alguma coisa ser religioso? Não, Dr. Kepp, não adianta. De fato, o que podemos observar aí nas religiões, nas igrejas em geral, é uma atitude mais externa, superficial, praticamente um pacto social, né? Um evento mais social. A religião virou um evento social. Ela não tem mais a capacidade da consciência, de colocar a pessoa nessa energética que está se falando aqui, no sentido dela ter, de fato, uma ligação maior com o Criador. Então, de fato, não basta ser religioso, achar que frequentando uma determinada igreja, um determinado rito religioso, isso já vai salvar a sua existência, a sua vida eterna. Não, é necessário procurar pela conscientização, é necessário trabalhar com a visão dos erros, chegando ao ponto de ver que somos praticamente demônios, não é? Você sabe, Sidney, que a ideia do povo em geral é que você pensa o que quiser, bem e mal, com raiva ou não, e que o pensamento não é escondido, né? Ninguém vai saber, também não faz tanto efeito, mas faz sim. É por isso que é um fato interessante, né? Uma pessoa santa, vamos dizer assim, boa, trabalha vamos dizer, num cômodo qualquer. Então, aquele cômodo fica impregnado daquela energia boa. Ou então, aonde ele trabalha, aonde ele vai, então ele lança uma energia boa assim para o espaço, que é uma energia magnética, né? Que a gente tenta colocar no motor e dá certo também. Então, veja um quadro em que esclarece com exemplo alguma coisa. Olha lá. Efeitos positivos do magnetismo nos organismos, plantas, animais e seres humanos. Pesquisas científicas no campo do magnetismo, utilizado de um modo terapêutico, corroboram que os efeitos dos campos magnéticos nos organismos são positivos. Alguns desses efeitos são normalização do pH, regulação da oxigenação das células, melhora na humanidade, redução de inflamações e dores, promoção de relaxamento e etc. Eu quero mostrar um fato aí muito interessante. Geralmente as pessoas ligadas à vida espiritual, né? Elas têm muito contato com as almas. Então, o aparelho fotográfico, né? Ou então o aparelho cinematográfico capta pessoas do além, né? Então vejam nos Estados Unidos, né? Um caso de uma foto de uma criança e aparece à direita, veja lá, essa criança, e lá à direita aparece algo. Você quer ler lá em cima, Cláudia? Essa foto foi tirada de uma menina em Roma, quando a família estava de férias. Ao revelar o filme, apareceu essa mulher com chapéu de palha flutuando no ar. Então, tem uma mulher e ela não tem os pés. Quer dizer, é um espírito, né, Dr. Kepp? É uma alma ali, que foi revelada pelo magnetismo, né? Então, aparece o corpo dela, mas as pernas não aparecem, né? Porque é um espírito. É a máquina fotográfica capta, né? O espírito e capta, inclusive, desse modo para reconhecer, pode ser que seja, né? Ou a mãe, uma parente, né? Da criança, né?
que apareceu lá para tirar foto junto, né? Agora, a criança, né, em geral, é muito assim, é uma pessoa inocente, então capta com facilidade, né, a vida espiritual. Então, é importante ver o seguinte, né, as pessoas espíritas são muito assim, fazem sessões assim, de espiritismo, tudo mais, para tentar entrar em contato com os seres espirituais. Agora, a questão é que nem precisa fazer sessão. Se a pessoa é muito ligada, por exemplo, a um santo, muito ligada a quem já morreu, essa pessoa que já morreu acompanha essa pessoa que é ligada a ela. Então, a questão é essa, né? É que o indivíduo bom, ele atrai os espíritos bons. E as pessoas más atraem os espíritos maus. Então, é por isso que, conforme nós já comentamos aqui, o indivíduo ruim, ao redor dele, cria uma onda de ruindade. E a pessoa boa, né, cria ao redor dela uma onda assim de bem-estar. Então, veja, por exemplo, né, esse quadro que o Catinari desenhou, colocando no centro, assim, 3 faces, né? A face da frente, a pessoa toda desnorteada. Veja o que significa. À direita tem a face de uma pessoa boa. Então, veja que interessante. A pessoa boa vê no espelho a parte ruim dela, né? Vê como se fosse uma pessoa defeituosa, com problemas. Até demoníaca, né? E a esquerda, né? A pessoa ruim, né? Que tem lá a aparência de um demônio, ela vê então no espelho uma parte assim sã, perfeita. Então o indivíduo ruim se vê perfeito, em geral, né? Projeta, né, a perfeição dos outros nele. E a pessoa má, a pessoa ruim é assim, e a pessoa boa, então vê no exterior as coisas ruins que ela comete. Agora, é um fato interessante isso, porque no cristianismo existe a questão da confissão, a questão da, vamos dizer, a pessoa conta os pecados, então faz uma penitência, né? Reza, então uma atitude qualquer, se exime de comer o que gosta, de fazer o que gosta para punir os males que causou. Então, o que acontece é o seguinte, é que o Freud, né, usou esse método, né, da pessoa assim ver a patologia que tem, porque ela vendo a patologia e tentando corrigir, ela corrige todas as possíveis doenças que ela tem ou que ela pode ter um dia. Então, o processo de psicoterapia, de psicanálise, é justamente esse. O indivíduo vê seus problemas, tentar corrigir, e vendo os problemas, quer dizer, tornando conscientes, né, os problemas que tem, ela então consegue a saúde, consegue o bem-estar, consegue inclusive criar em torno dele assim um ambiente muito favorável, um ambiente santo. São as pessoas chamadas de santas, né? Então é a saúde pela consciência dos erros. Vamos voltar na próxima oportunidade, então. Então, Até.
Boa saúde para vocês e bons pensamentos e desejos e ideias. Isso. Senão, não consegue saúde. Então, eu sou dentista, formada pela USP, e aplico as descobertas de Norberto Kepp há mais de 35 anos. E eu conheço o ventilador Kepp Motor desde 2008. Esse ventilador, ele não usa só eletricidade. Ele, cerca de 80 a 90% da energia, ele capta do espaço, do ar, que seria a energia escalar. Então, ele capta esse magnetismo e transmite para o ambiente. Então, esse magnetismo é de acordo com a nossa estrutura do ser humano. Então, o que acontece quando o nosso corpo, nós estamos expostos a um campo mais magnetizado, como propicia o ventilador Kepp Motor? O que acontece? Aumenta a fluidez do sangue. Então, o sangue, as hemácias, né, os glóbulos vermelhos conseguem circular melhor em toda a circulação sanguínea. Então, com isso, oxigena mais o sangue. A gente tem essas ondas negativas e celulares que influenciam o ambiente, mas o Kepp Motor, esse magnetismo do ambiente, neutraliza essas ondas ruins. Então, a gente consegue manter a nossa saúde e aumentar a imunidade. Por isso que eu indico para todo mundo. Por que é importante saber lidar com os conflitos no dia a dia? Nós trabalhamos com a consciência, né? A terapia de Kepp, Dr. Kepp, né? do Instituto Kepp e Pacheco é da consciência. E a gente vê que a consciência tem um valor incrível, o poder que a consciência tem. Então, aumentar a consciência de que competir, agredir, machucar é invertido. Você nunca vai ter bons resultados com isso. Você só vai ter resultados negativos. E os valores positivos é que vão para cima. Então você tem que conscientizar. Falando, repetindo campanhas de conscientização que elas estão invertidas quando elas estão numa atitude de briga, né, de falta de amizade. Isso da colaboração, da cooperação é que faz um povo, um grupo crescer junto. Mas parece que nós chegamos num momento de maturidade que antes a gente não via no brasileiro. Porque é um momento de consciência. Acho que nunca antes no mundo veio tudo à tona como está à tona agora. Não é só no Brasil. O Brasil está mostrando muito esse movimento de conscientização. Mas em outros lugares do mundo você vê tudo vindo à tona também. E você precisa trabalhar com o lixo, com a sujeira, conscientizar para resgatar o que está essencial e está lá atrás do lixo, entendeu? Que ficou abafado. A nossa sociedade deu muito valor a esse materialismo exacerbado. Então está na hora de ver que valores muito mais importantes, psicossociais, energéticos, foram deixados para trás. Então, conscientizando a doença, você vive a sanidade. Saiba mais no curso de Gestão de Conflitos da FATRI EAD. Conheça e aplique as ferramentas da ciência trilógica de Norberto Kepp para lidar com conflitos na vida pessoal e profissional. Matrículas abertas o ano todo. kepppacheco.edu.br